Agora, ô Bruno, eu tô imaginando a pessoa que está assim, voltando para casa dentro do carro, tá ali levando os filhos, ela tá pensando, meu Deus, eu estou tão longe disso. E há um tempo, eu vi um curso na verdade, uma palestra, de um psiquiatra também, doutor Saulo Barbosa. Aliás, Saulo, beijo. E ele tem um curso bem bacana, que parte de uma premissa muito interessante, que são as chamadas ilhas de estabilidade. Então, é mais ou menos assim, a pessoa tomando consciência disso, pensando, tá, o cara tá me mandando sair do não sei do que é bem e o que é mal e imitar Jesus Cristo, assim, parece que longe, o hiato é muito grande, né? Até me lembrei de um poema do Fernando Pessoa que sempre me intrigou muito. Ele fala assim, ó, somos dois abismos, um poço fitando o céu. E é isso, né? Você tá no poço fitando o céu, pensando, caraca, dois abismos, assim, os dois quase que infinitos, né? Na verdade, enfim, infinitos. E eu tô aqui pensando, como que uma pessoa hoje, Bruno, pode criar algumas ilhas de estabilidade, se é que isso é possível, para que ela consiga desenvolver um pouco as virtudes para ir contrariamente a esses vícios. Então, por exemplo, a pessoa se percebe, cara, eu vou dar nome aos bois. Eu sou viciado em, sei lá, pegar um vício mais comum, né, que tem, em pornografia, por exemplo. Viciado em pornografia, o que eu posso fazer? Será que se eu começar a me exercitar fisicamente todos os dias, tiver uma rotina, tiver um momento de leitura, será que se eu orar, fizer um jejum, ou uma pessoa que esteja nos ouvindo, não vou pressupor que seja todo mundo cristão, né? Às vezes a pessoa é ateia, por exemplo. O que ela pode fazer no dia a dia dela, tendo consciência desses vícios? Você que atende tanto no consultório, né? Deve falar muito sobre isso. Olha, quando a gente fala sobre qualquer transtorno psiquiátrico, a primeira coisa que eu acho interessante é que você tem que entender que eles já, em algum momento da vida humana, eles tiveram um propósito de aumentar a sobrevivência. Mesmo esses transtornos do impulso, mesmo dependência química, mesmo depressão, mesmo todos, absolutamente todos, em algum momento, ele serviu para melhorar e aumentar a sobrevivência humana. Então, entender o que está acontecendo no teu corpo e na tua mente é o primeiro passo, né? Dar nome, vocês falaram. Né? Então, precisa reconhecer. Só que só reconhecer não é suficiente. O segundo passo é entender o dano. Se o cara não percebe o dano da pornografia, ele não vai parar. Não tem porquê. Ele sente prazer. Então, ele tem que entender o dano. Então, por exemplo, ele olha e fala, puxa vida, assisti aqui uma palestra aí de alguém, né, e falou que minha libido vai diminuir, que eu não vou conseguir chegar numa mulher, que eu não vou ter mais sociabilidade com o feminino. Que vai ficar broxa. Que vai ficar broxa, que meu casamento vai acabar. Né? Então, quando a gente... Ok, agora esse cara sabe o dano. Beleza, agora ele já é um sofredor. Aí o terceiro ponto, eu já comecei a pensar, bom, você tem vontade de sair disso? Então a palavra vontade, ela talvez seja mais forte aqui do que a gente poderia falar. Esse cara precisa entender se ele tem vontade. É a educação da vontade, né? Exatamente. A vontade ela é um verbo divino, né? Ela é um verbo bem alto. Então, talvez o mais alto. Então, nesse momento, o cara entendendo que ele vai precisar ter uma força de vontade, a gente começa a lembrar, por exemplo, o cara que foi viciado em cigarro a vida inteira. Eu já vi isso várias vezes. Um belo dia, ele coloca o cigarro e nunca mais fuma. E agora? E aí? Mas ele não era viciado? Cadê a nicotina? Cadê o vício? Foi uma decisão que ele fez na vida que mudou a vida dele. Mudou completamente a vida dele. Agora não é mais um fumante. Então, são várias coisas que a gente deve fazer, não é nem pode, deve fazer. Por quê? Quando você está diante de um transtorno psiquiátrico, aí eu já não estou mais falando de viciozinho bobo, estou falando de coisa hardcore mesmo, né? Faixa preta de sofrimento, não dá mais para só pensar, só assistir uma aula, você vai ter que fazer tudo que está no caminho. E olha, quando você pega lá, por exemplo, os 12 passos do Alcoólicos Anônimos, esses caras são bons. Esses caras são muito bons. Esses caras são feras. Então, entender aqueles 12 passos ali serve para absolutamente qualquer vício. Falar a respeito, um dia de cada vez, mudar de ambiente, mudar de amizade. Tudo que tiver, aí são as ilhas, né? Que você falou, ilhas da estabilidade. Olha, são também quebras de padrões que seriam necessárias para aquele cara falar assim, mas eu não sou mais esse. Eu estava apenas condicionado. Eu estava no automático. Eu estava sem consciência, quase como o zumbi, né? Hoje a gente sabe que eu vejo muito isso, né? O zumbi, ele é
ele é a nossa sociedade, é a sociedade do zumbi, né? A gente está num nível de estar morto, buscando avidamente, sem controle, o cadáver humano correndo atrás do vivo, né? Uma loucura. Então, quando a gente perde esse fundamento de controle sobre si mesmo, é nesse momento que a gente vai precisar usar absolutamente todas as armas, inclusive medicação, muitas vezes, né? Porque, como ele falou, é a coisa de como está tudo atrelado, está tudo muito ligado. Existem esses danos que primeiro são psicológicos, primeiro são até filosóficos, para depois manifestar no corpo. Então, mas já manifestou no corpo, fisicamente, alterou a estrutura neuronal. Então, às vezes, você tem que ir lá intervir com a medicação, muito embora, se alguém estiver buscando esse tipo de tratamento, não existe nenhuma medicação, tem 2 ali que são mais específicas para isso, mas não são tão eficazes assim, né? Você comentou